Diz aí de mim. Como é que você começou no humor? Foi como a maioria das pessoas diz, assim, com os amigos, no colégio, lá na escola? Todo mundo fala, né, que tem um histórico de ser o engraçadão da turma, né? Eu, na faculdade, na escola sempre fui, né, o palhaço, pelo fato de ser gordo, sempre fui fazendo piada de mim antes de todo mundo, né, que sempre minha mãe falava, faz piada antes deles, porque aí ele perde a graça. Ou então fala assim, se alguém colocar apelido em você, não grila, não fica bravo, que aí que pega. Então eu sempre fui de boa, sempre levei de boa, sempre me zoei antes, sabe aquele tipo, cair da cadeira, eu já dou risada antes de me zoarem, porque quando você fica nervoso aí é pior, né? Então, isso desde a escola e na faculdade apresentando trabalho, eu sempre tinha que fazer alguma gracinha, mas nunca tive ideia, eu sempre quis ser locutor de rádio, né? Sempre fui muito fã de rádio, trabalhei com rádio em São Paulo, na Energia 97, de 2005 a 2009, trabalhei lá. Foi quando eu conheci o Danilo Gentili nesse tempo, 2006 mais ou menos, 2005. Ele tinha um blog, eu também tinha um blog de humor. E aí eu chamei ele pra ir no programa que a gente fazia, um programa de humor. Ele falou, velho, por que você não faz stand-up, hein, cara? Você é engraçado pra caramba. Aí eu falei, cara, não sei. Ele falou, eu te ajudo. Aí comecei a ir muito no show que ele fazia. Eu fazia o Clube da Comédia e eu ia todo domingo nas 2 sessões, ficava assistindo pra entender. Depois que perdeu a graça, a primeira dica que eu dou quando alguém fala, quero começar, assiste até perder a graça. Você vai começar a entender aonde está a explicação, que a gente chama de setup, aonde está começando a piada e aonde você riu, que é a punchline que a gente fala. Então, aí eu comecei a entender esse lance e aí comecei a escrever. Mandava pra ele, falou, encurta aqui, tá demorando muito pra entregar piada, não sei o quê. E em 2007 comecei, 23 de abril de 2007. Foi a primeira vez que subi no palco, num show dele, comédia ao vivo. E aí não parei mais. Aí tive que largar a rádio por conta de show, agenda que não podia seguir lá na rádio e fazer show. Aí eu falei, rádio paga bem pra caramba, né? Eu falei, o que eu vou escolher? Aí eu fui pro stand-up. Aí eu fui pro stand-up e tô aí. Diz aí de mim. Queria resgatar um pouco da sua história. Ao lado do Paulo Bonfá e do Felipe Xavier, vocês criaram os Sobrinhos do Ataíde, né? Que fez muito sucesso, né? Não sei se dizer que vocês deram uma nova cara para o humor com isso e se abriram portas para muita gente, né? Isso vai parecer pretensioso ou não. Você concorda com isso? Que através de vocês, muita gente veio depois seguindo essa fórmula que vocês desenvolveram? Acho que sim. Não acho que não é pretensão, não. Acho que é uma constatação. O fato de que o humor, ele estava sendo produzido de uma certa forma até aquele momento. Eu acho que o humor, principalmente do rádio, ele era muito centrado em imitações, imitação do Pelé, imitação do Silvio Santos, imitação do Cid Moreira. Daí, a partir daquele momento, eu introduzi aquele estilo de personagens, que foi algo que, como eu estava dizendo, surgiu já na Rádio USP. Naqueles 4 anos de Rádio USP, esses personagens eu já tinha criado, embora eles ainda não fossem conhecidos. Sem dúvida, foi uma fórmula que ressurgiu e que hoje em dia é predominante. Mas eu não posso também me gabar de ter sido o criador dessa fórmula, porque já existiram outros personagens. Eu tenho 2 referências muito fortes, esse estilo de criação no rádio, que são a PRK-30. Quem for pesquisar pode até achar um livro que foi lançado sobre a PRK-30, ele vem com 2 CDs. E esses CDs tem um monte de material de rádio antigo, assim, é um humor muito engraçado, um humor não apelativo, muito baseado em minúcias de textos, como o meu também é. Então aquilo para mim foi uma referência importante, como foi também o Estevan San Girardi, que é um trabalho antigo dos anos 70, 80, se eu não me engano, que chamava Show de Rádio e que fez muito sucesso e daí já tratava de futebol. Ele era uma espécie de um programa de futebol em que os debatedores eram personagens torcedores de times. Então, essa criação de personagens ela já existia, tanto no rádio quanto na TV, né? Porque muitos humoristas da TV, tipo Chico Anísio também, ele já existia no rádio, né? A criação de personagens, esse estilo de humor, ele não é inédito. O que eram inéditos eram os personagens conversavam com o público, né? As pessoas identificavam aqueles personagens entre os amigos delas. Falavam, aquele meu amigo surfista, ele é igual a esse cara, fala que surfa pra caramba, fala um monte. E daí você vai ver, o cara mal consegue ficar em pé na prancha e tal. O Peterson Foca e o Zé e os caras.
que eram aqueles amigos, que todo mundo tem algum amigo Zé Oscar, o namorado Cafajeste, Cleverson Mariano, que ligava para Valesca Cristina, que era uma daquelas típicas adolescentes, assim, deslumbradas com a vida, né? Seguem super atuais, né? Hoje em dia talvez eles não falassem pelo telefone, talvez fosse pelo WhatsApp, alguma coisa assim, mas o retorno de uma fórmula que estava meio abandonada, super tradicional, de criação de humor com personagens, também por isso de ter tipos com os quais as pessoas se identificavam. Eram personagens inspirados no cotidiano. Eu acho que isso é um ponto interessante do estilo de humor que eu tenho, que eu me inspiro muito nas pessoas que eu conheço, nos amigos, nas parentes. Então, as pessoas batem o olho ou batem a orelha, no caso do rádio, naqueles personagens, e elas falam, pô, cara, eu conheço alguém parecido. É muito legal você falando disso, citando os personagens, vem tudo na cabeça, ficaram muito marcados mesmo, né? Diz aí de mim. Concorrência tem muita, eu não digo mais quanto mais tiver, mas quanto melhor tiver, melhor pro humor. Tem muita gente fazendo, tem gente ruim, tem gente boa, entendeu? Tem uma galera nova chegando que é muito boa de comédia, e eu acho isso muito importante para uma galera que já tá fazendo há mais tempo, porque você corre atrás, entendeu? Se você ficar atrás, você vai ser esquecido, né? Então é importante, a ideia da não concorrência é uma ideia muito fuleira e egoísta, sabe? Você ter concorrência é muito bom, quer dizer, para quem tem um mínimo de espírito de crescimento. Então eu acho isso maravilhoso. Talvez o grande problema do momento é porque esse boom da comédia stand-up no Brasil, ele surge após a existência do politicamente correto. Entenda que, por exemplo, nos Estados Unidos, o stand-up comedy ele é muito antigo. Então ele é anterior ao politicamente correto. Então ele já tem um salvo-conduto de poder, da estrutura dele de ser uma resistência ao politicamente correto. A gente aqui, tudo que você posta, escreve, fala no show é policiado. Isso é um saco, velho. Porque eu sempre falei, é muito simples. Você não gostou da piada, não vá ao show, não consuma aquele humorista. É simples. Mude de canal. Você não tem que criar um ódio, sabe? Pra quê? Esse ódio na rede social, né? Todo mundo. É que a rede social, me desculpa, é meio estranho. Nós vamos entrar na outra discussão mais longa, mas a rede social deu voz pro idiota também. A mesma voz que dá pro inteligente, dá pro idiota. Entendeu? A rede social não distingue o mestre do imbecil. Então, não adianta. No volume parece que... mas é porque no volume tem muito mais imbecil, então a gente sofre com isso. E aí tudo que você posta... Eu tô sendo processado por um texto que eu fiz pro Paraguai. Pro Paraguai não. Sobre o Paraguai, no qual eu não ofendo. É uma brincadeira besta. E eu tô sendo processado, sabe? Esse vídeo tá no YouTube, quem quiser pode ver. Você vai ver que eu não ofendo. São brincadeiras, as pessoas não conseguem rir de si mesmas. Aí eu entro no palco, a pessoa ri de 99% das piadas que são a meu respeito. Mas se alguma piada esbarrar nela, ela se sente ofendida, porque as pessoas se ofendem com tudo. A gente não tem muito direito de errar uma piada, sabe? Todo mundo erra, cara, sabe? Às vezes você erra um comentário, você fala uma coisa que não devia. Na vida, né? E que você mesmo depois fala, pô, esse eu não devia ter falado. Tá bom, e passou. Não tem por que também estragar toda a carreira da pessoa. E hoje as pessoas são extremistas. Você faz uma música, a pessoa te chama de gênio. Você fala, não, eu não sou gênio. Da mesma forma que você vai errar uma piada, eu também não sou um idiota, eu não sou preconceituoso. Diz aí de mim. O texto é seu material de trabalho, sua ferramenta, seu dia a dia, né? Como é que surgiu essa paixão, esse amor pelo texto, né? Como é que você começou a usar com humor isso, né? Legal, excelente pergunta. Eu adoro responder essa pergunta, porque é realmente uma história muito interessante. Eu sou deficiente físico, não tenho o braço esquerdo, metade, minhas pernas eu também, a perna esquerda eu não tenho ela toda, desde que eu nasci. A direita eu tenho até metade, então são próteses minhas pernas. Isso foi por quê? A minha mãe teve rubéola durante a gravidez. Aí o médico falou que era legítimo abortar, dentro da lei. Ela falou, não, nem a pau. Aí ele falou, a senhora corre risco sério de morte. Ela encarou, meu pai ajudando, meu pai tirou licença nos últimos 40 dias para ficar cuidando dela, porque foi uma gravidez muito, muito de risco, de altíssimo risco. E deu certo, né? Então,
Aí vim eu. É natural que eu seja radicalmente contra o aborto, até por eu ser uma pessoa que poderia não ter nascido por causa disso. Né? Então, eu sou radicalmente contra, até pela minha história de vida. Mas por eu ser deficiente, eu não conseguia ter todas as brincadeiras que as crianças costumam ter. Não dá para fazer pega-pega, pique-esconde, né? Bicicleta, futebol, basquete. E aí o que acontecia? Eu pegava meus brinquedos e contava historinhas com eles. Eu gostava de fazer historinha. Aí eu comecei, minha mãe me ensinou a ler muito cedo, ler e escrever. Eu comecei a guardar as histórias, comecei a escrever. Então foi daí a paixão pelo texto. Que legal. Então aí minha mãe me ensinou a ler e escrever com 3 anos, por volta de 3 anos. Minha mãe é professora. Ah, tá. E aí ela rapidamente me ensinou. Então aí veio a paixão pelo texto, de contar histórias. O humor foi o seguinte, eu tenho 3 dedos nessa mão, Tá. esses 2 nasceram grudados, tem o nome dessa deficiência, eu não lembro. Uhum. E aí o que aconteceria? A minha mão ia fechar, conforme ela crescesse, ia fechar, eu ia perder o movimento, Tá. porque os dedos eram juntos, né? Então o médico que me acompanhava falou, olha, quando tiver 8, 9 anos, vai ter que, 10 anos, vai ter que separar esses dedos. Ele, batata, com 8 Felicidade anos, mesmo. a gente já separou os dedos hoje. Perfeito, super funcional, deu tudo certo. Só que eu tinha 8 anos, meu pai ficou com medo que eu ficasse depressivo. Né? Pô, com 8 anos, fazer uma cirurgia que não foi fácil, eu tive que ter um período de recuperação alto, né, grande. Aí meu pai, para que eu não ficasse depressivo, ele pegou e catalogou em fichas umas 400, 500 piadas. Ele fez um fichário. Piada do assunto hoje não pode ficar falar os assuntos porque é politicamente incorreto. Mas, Complicado. então eu vou falar, piada de papagaio, Uhum. piada de X, de Y, de Z, de A, B, C, e tinha lá um catálogo de piadas ao meu dispor. Não só meu pai atingiu o objetivo de eu não ficar depressivo, porque eu me divertia a beça, como eu comecei a perceber o padrão das piadas. Eu comecei a pegar. Hoje a gente chama de setup punch, né? Porque eu aprendi tecnicamente. Mas na época não tinha isso, né? Não sabia o que era setup punch, né? Não fazia ideia, com 8 anos. Mas eu comecei a perceber, olha, a piada sempre conta uma cor, parte de uma ideia central, desenvolve e vira algo inesperado para dar graça. Tá. E eu fui vendo, todas obedeciam a mesma estrutura. Falei, cara, eu posso fazer isso aí. E aí eu comecei a escrever piadas, muito cedo. Nessa idade já? Já com uns 8, 9 anos eu comecei a escrever minhas primeiras piadinhas. Que legal. E aí eu comecei a curtir isso. Então, daí que eu virei redator. E entre redator, com mais facilidade para o humor. Fui para publicidade. Em publicidade você tem que saber fazer, você sabe muito bem. A gente é colegas de profissão. A gente tem que ter uma caixa de ferramentas variada. A gente tem que saber fazer algo engraçado, como algo emocionante, algo inspirador, algo mais técnico. A gente tem que ter a caixa de ferramentas variadas. Mas, obviamente, que cada um tem algumas ferramentas que domina melhor. E a minha foi o humor, justamente por causa disso. Diz-me. Você fez parte do grupo de humor Desnecessários, né? Como é que foi o seu caminho, sua carreira, até chegar ao grupo? Então, aquilo foi muito natural também. A gente fazia um show lá no Rio, chamado Feira de Humor. Já com a Tata Werneck e o Paulinho Serra? Não, a Tatá não. A Tatá já era amiga nossa nessa época, mas ela não fazia ainda. Ela tinha um grupo que era de improviso e tal, chamado Avacalhados. Era muito legal. Então, a gente combinou, né, de fazer o Paulinho Serra me convidou, vamos fazer um grupo de humor aí e tal. Ele nem sabia o que era humor, o Paulinho era o único que fazia e tal. Aí já tinha o Edu Sterblit, a minha ainda não, mas Maíra Sharkin e o Marcelo Marrom eu convidei logo em seguida para fazer parte da peça. Ainda não era Desnecessários, era Feira de Humor. Aí, isso no Rio de Janeiro. A gente fez, porra, foi legal pra caramba. E aí fomos convidados para fazer aqui em São Paulo.
num show maluco. Aí a gente convidou a Mia e aí virou Desnecessários esse nome aí. E a gente usou durante 5 anos esse nome, 4, 5 anos. E o primeiro trabalho de vocês na TV foi na MTV? Meu foi na MTV. A galera já tava tudo na TV, o Marrom já tava no Legendários com o Mignon, a Mia já tava no, sei lá, no Legendários também, a Maíra fazia novela, o Paulinho fazia novela, o Edu tava no Pânico. E só eu que não fazia TV, tinha medo de fazer humor na TV, sabe? Queria fazer novela, não, quero... E aí, cara, até o dia que eu falei, ó, cara, tá aí, papai do céu, resolve aí você que eu não tenho mais cabeça. Aí, pô, uma semana depois me convidaram pra ir pra MTV com o Paulinho e aí a gente convidou a Tatá, cara, pra ir. Foi muito legal e aí foi o primeiro trabalho na TV. Diz aí de mim.